Olá, pessoal! Meu nome é Regina Diniz, eu sou a atual presidente da Sociedade de Debates Potiguar, campeã nacional de Public Speaking pelo segundo TND, finalista regional do primeiro Mandacaru, semifinalista nacional da segunda Copa e do primeiro TND e campeã nacional iniciada de BP no primeiro TND. Então, pessoal, hoje, para colaborar com essa iniciativa maravilhosa do Senato, de explicar um pouco mais para vocês do que é o Public Speaking, de como que funciona cada critério, eu vim falar um pouco sobre o critério do engajamento. O engajamento, ele basicamente é a forma como a gente se conecta com os ouvintes, né, por meio do nosso discurso. E essa conexão, ela muitas vezes ela vai acontecer ao longo da sua fala, né? Ela não necessariamente precisa ser uma coisa muito assim, quem aqui já fez isso? Ou então, como que vocês já pensaram nisso? Ou perguntas diretas, essas coisas assim, que a gente geralmente vê como uma forma de engajamento. Então, como que ele acontece realmente no discurso de PS, tanto no nível mais iniciado quanto no nível mais avançado, que é o que eu vou passar aqui nessa formação de hoje para vocês. No nível mais iniciado, que é justamente o que a gente busca inicialmente pelo engajamento, é aquela coisa de que a gente está sempre pensando em como que o meu discurso ele vai falar não só sobre mim, sobre a minha experiência, sobre uma determinada coisa que eu quero abordar, mas também como que quem está me escutando, quem está me vendo, vai querer ou vai se sentir conectado com esse discurso. Isso geralmente vai acontecer por meio de palavras-chave, perguntas e principalmente exemplos. Exemplos são uma coisa muito, muito, muito importante, gente, para o engajamento. Por quê? Quando a gente está falando de uma experiência que ela é majoritariamente universitária, a gente acaba esquecendo de pessoas que às vezes passam por experiências universitárias um pouco mais diferentes, ou então elas estão vivendo outro momento ali. Pode acontecer dela se identificar muito com aquela sua mesma experiência, mas isso é raro. Então a gente geralmente pode falar de uma história individual, mas é muito importante que você no meio disso conecte isso ou dê outros exemplos que sejam mais genéricos. Como que isso acontece? Se eu estou dando esse exemplo da universidade, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Então eu vou falar muitas vezes quando eu trato da universidade sobre como que eu pago muitas matérias, sobre como a rotina é cansativa, sobre como a gente tem que conciliar tudo e acaba às vezes, muitas vezes não conciliando tanto assim, né? Esse é geralmente um ponto que eu abordaria porque ele se conecta comigo. No engajamento especificamente, não é tão interessante que eu só fale dessa versão da história. É muito importante que eu tente pensar, e se a pessoa, ela não é daquela que estuda tanto assim para a universidade, não é aquela que se conecta tanto com esse ponto, né? Como é que isso aconteceria realmente para essa pessoa se conectar? Eu posso criar exemplos de como que essa experiência universitária da outra pessoa também pode acontecer. Isso pode ocorrer, por exemplo, por meio de mecanismos como você já se lembrou daquela vez que você estava na aula com um professor muito chato? E aí você olhou e fez, meu Deus, eu só queria que isso acabasse? Essa experiência é um pouco mais comum do que simplesmente se sentir cansado em razão do volume determinado de coisas, de uma quantidade específica de matérias ou então de projetos em que você está. Isso acaba se relacionando mais com as pessoas que estão te ouvindo e de uma forma mais direta também. Porque isso relembra elas de uma coisa que elas já viveram e, além disso, também faz com que elas se sintam mais dentro do seu discurso, né? Então, essa parte dos exemplos ela é muito, muito importante e ela pode acontecer com até coisas menos triviais também. Por exemplo, eu já vi um discurso muito, muito bom sobre luto e esse discurso, ele levava em conta, muitas vezes, aspectos de sentimento de perda, que é comum, não necessariamente quando a pessoa falece, mas quando você perde algo, quando você perde alguma coisa. Quando você sente que,
algo que era de uma determinada forma não é mais de uma determinada forma. Enfim, gente, é basicamente você pegar uma coisa que é sua e tentar aplicar isso de maneira disseminada, beleza? Então, galera, entendida essa primeira parte, vamos para a segunda parte. Tá, mas Regina, se eu tento fazer todas essas coisas, como que eu posso pontuar mais alto no engajamento, né? Porque, diferentemente do BP, no PS, a gente tem uma tabela de pontuação, que é muito importante que vocês estudem, porque ela não é só para quem está avaliando, ela é para todas as pessoas que querem ter uma noção melhor acerca dos critérios. Então, eu recomendo muito fortemente que vocês leiam a tabela. Ela é disponível no Brasil inteiro, ela é feita pela Condeb e ela é muito boa. Além disso, eu acho que na pontuação do engajamento, uma das principais coisas que a gente tem que levar em consideração é, primeiro, meu discurso é engajante? Se ele não for engajante, ou seja, se ele não se conecta em momento nenhum com quem está ouvindo, ele vai ter uma nota lá embaixo. As notas do PS, elas vão sempre de 1 até 15, sendo divididas em 5 quadrantes. Ou seja, primeiro de 1 a 3, segundo de 4 a 6, o terceiro, que é o intermediário, de 7 a 9, o quarto de 10 a 12 e o quinto de 13 a 15. O intermediário, que é o que vai entre 7 e 9, ele é o que a maioria das pessoas fica, na grande maioria dos discursos. Então, para você fazer um discurso nada engajante, é muito difícil. Porque imagine que é uma pessoa basicamente contando a história de vida dela. Você pode se relacionar mais ou menos com aquilo de alguma forma. Não é um discurso assim, nada engajante. Um discurso nada engajante que entraria nesse quadrante do 1 a 3 seria um discurso, por exemplo, que foi tenebroso. Tipo, a pessoa falou sobre física quântica o discurso inteiro. E aí, essa física quântica não tinha nada a ver com nada. Ela basicamente, tipo, disse uma fórmula de física ali no discurso. Isso ela ficou enrolando 1 minuto para que o discurso pudesse ser acreditado e encerrou o discurso. Isso é um discurso nada ou pouquíssimo engajante. No segundo quadrante, que é um pouquinho melhor já, é um discurso que ele é pouco engajante. Ou seja, é um discurso que a gente vai considerar muitas vezes que essa conexão ela não foi tão bem feita com o ouvinte, mas ela está ali, ela existe. Então, o topo desse quadrante, por exemplo, seria um discurso, vamos pegar esse mesmo exemplo da física quântica, mas que fala, pelo menos no finalzinho, de a gente, por causa disso, por causa desses conceitos de física, é que a gente tem que prestar mais atenção na hora de frear o carro. Eu sei que não tem nada a ver com física quântica, eu só pensei em física no geral. E aí, isso faz com que a gente pare e pense, tá, ok, eu entendi mais ou menos para que isso que ele está me dizendo serve. Então, eu estou minimamente engajada, mas eu não estou conectada com aquele discurso. O terceiro, que é o discurso médio, ali, é aquela galera que fica na média mesmo. É aquela pessoa que basicamente vai. Ela pode trazer um conceito da física, ela pode falar, por exemplo, da equação de Torricelli, enfim. E aí, a partir disso, ela vai falar da experiência dela do ensino médio, aprendendo física. A média das pessoas vai se conectar com a experiência dessa, porque a média das pessoas passou pelo ensino médio e teve que aprender física, né? Nisso, é uma experiência mais ou menos engajante. Ou seja, quem está escutando se engaja de uma maneira indireta, mas ainda assim se engaja. Se essa pessoa complementa esse elemento da história dela, de ser conectável com as pessoas, se ela complementa isso com perguntas, com elementos de conexão direta, com os exemplos que eu falei lá no início da formação, aí sim é um discurso muito engajante. E aí ele fica ali no limiar entre o médio e o muito bom. O muito bom
é justamente aquele discurso que vai entre 10 a 12 pontos, no quesito específico do engajamento. Isso acontece geralmente quando a pessoa, ela fez aquela história muito engajante. Tipo assim, ela fez um discurso que não era só sobre a experiência dela com a física. Era um discurso sobre a experiência dela em percepção de números. E aí esses números, eles não se conectavam direito com as letras e com as incógnitas, e isso fez com que ela, assim como a gente, percebêssemos que muitas vezes na vida os números parecem letras e as letras parecem números, e isso acontece por meio de exemplo 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Esse é um discurso que, é marcante, porque ele é sobre uma coisa mais aberta, ele não é sobre experiência exclusiva individual. 2, ele é um discurso que tem mais exemplos, ele facilita com que as pessoas se conectem com ele mais diretamente. E 3, não necessariamente ele precisa ter muitas perguntas sobre muitas coisas necessariamente. Ele precisa só que você lembre dele no final. Que você pare e pense, é o discurso dos números e das letras, eu me lembro dele. Justamente porque é aquela coisa que fica na cabeça, que fica na memória, que não dá para se perder tão facilmente. E aí, o último é relativamente difícil. Não é impossível, mas a gente geralmente vê isso assim com uma raridade bem maior, que é a faixa do 13 a 15 de engajamento. A gente vê essa faixa quando é um discurso que ele tem um comando direto, que é muito marcante e todo mundo aceita, quando ele é com coisas que envolvem o imaginário coletivo, geralmente. Exemplo disso é o discurso de Sofia Dantas, da STP, da final do primeiro Mandacaru. É um discurso que ele é muito marcante, que ele é muito engajante, porque ele manda no início do discurso todo mundo olhar para cima. E aí, imagine toda uma Assembleia Legislativa, um movimento de debates inteiro lá, olhando para cima. Isso é muito engajante, porque isso faz com que não apenas você pense naquele discurso, você toma uma ação direta. E essa ação, ela é marcante, ela se conecta com o discurso e ela funciona muito bem. E aí, gente, agora que vocês já entenderam um pouco mais de como que funciona essas partes, essas divisões, como que eu pontuo mais, como que eu posso não pontuar menos, é muito importante que a gente reforce as formas pelas quais são feitas o engajamento. Eu já mencionei algumas ao longo dos exemplos que eu fui dando da formação, mas é muito importante que a gente reforce de maneira mais objetiva. Primeira forma de engajamento, uma história que seja geral e que se conecte com o público. Essa história, ela pode não necessariamente ser uma história, ela pode ser um elemento, um sentimento, uma coisa que você vai escolher para falar dentro do seu discurso, e essa coisa, ela se conecta de maneira mais geral. Ou seja, é um sentimento comum, como o amor, é uma percepção comum, como, por exemplo, a noção de que o pôr do sol é bonito. Ou então, uma história comum, como é aquele exemplo da história universitária, de uma história de infância, uma história do ambiente escolar. Isso é uma forma de engajamento. Segunda forma de engajamento são exemplos a partir desse elemento comum que você aborda dentro do teu discurso. Esses exemplos, eles vão ser rápidos, muitas vezes, ou então eles podem ser tratados de uma maneira mais diluída. Como assim? Você pode trazer esses exemplos na hora mesmo que você está falando da história, ou descrevendo o seu conteúdo. Ao longo da sua explicação, você pode ir citando exemplos que se conectam com isso de maneira mais difusa. Uma outra possibilidade é você explicar todo o seu conteúdo, deixar ele fechadinho, e aí, depois disso, levando em consideração o discurso ali de 3 minutos, os 2 primeiros você deixa para explicar, para trabalhar emoções, enfim. E aí, a partir do seu último minuto, você pega só para engajamento, para mostrar como que aquilo ali pode se aplicar, né, na realidade, exemplos, enfim, que foi justamente o que eu tinha falado até agora. E aí, vamos para a terceira forma de engajamento,
que é a indicação do que fazer com o seu discurso. Um discurso sobre voto, por exemplo, ele pode querer te incentivar a votar. Um discurso sobre amor pode querer te incentivar a entender mais o lado do outro. E aí, é sempre muito importante que no engajamento tenha no final do discurso uma CTA. Uma CTA é uma Call to Action, é uma chamada para a ação. É um elemento que muitos oradores experientes utilizam, que é justamente no final do seu discurso, você fala para o público fazer alguma coisa. E esse falar para fazer alguma coisa é justamente o que vai não apenas se conectar com o seu ouvinte, mas além disso, vai possibilitar que o seu ouvinte ele tenha algum direcionamento a partir do seu discurso, sabe? Porque muitas vezes a gente escuta uma coisa e fica, tá, e agora? O que eu faço com isso? Por que isso é importante para a minha vida? E aí leva para o nosso quarto ponto. Porque não é importante você apenas dar uma call to action. Não é importante você apenas dizer o que eu faço com isso. Depois do o que eu faço com isso, e por isso que é tão importante deixar o último minuto para essa parte, dar exemplos, call to action, o que eu ganho com isso? É o meu quarto ponto. Por quê? Muitas vezes a gente tem a noção de que, eu estou indicando o que é para as pessoas fazerem, então tá tudo bem. Mas muitas vezes essa noção do que fazer não é tão engajante assim, porque ela é um direcionamento objetivo. O engajamento mais forte, ele vem por meio da conexão emocional, né? Então, o emocional, ele não vai se conectar por meio da objetividade. Na maioria das vezes, por mais que ele possa se conectar por meio de pensamentos lógicos, isso é lógico, eu concordo com isso, ele muitas vezes vai se conectar de uma forma melhor e mais profunda, fazendo com que você pontue mais, quando ele se conecta com o emocional da pessoa que está escutando. Para se conectar com esse emocional, é muito interessante que você fale sempre o que você ganha com o meu discurso. Fazendo isso que eu falei para você fazer, o que é que você ganha? Por que isso vai te fazer mais feliz? Por que isso vai ser tão importante assim para sua vida? E é muito importante que você faça isso, porque não apenas você vai trabalhar a call to action, você vai trabalhar a finalidade dela. É quase como se fosse uma mecanização do BP. É uma forma da gente trabalhar mais, de uma forma mais aprofundada, esse engajamento que geralmente vem no final do discurso. Tá, entendi. Então, Regina, se eu estou pensando no engajamento, ele é só sobre o que eu falo, né? A forma como eu falo, a voz de fala, a linguagem não verbal não afetam tanto, né? Afeta. Afeta e muito. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está falando sobre um discurso triste, com a voz embargada e um rosto assim para baixo, a linguagem não verbal é o rosto, a voz é a voz embargada, a gente está passando uma emoção muito mais potente para as pessoas. Ou então, se eu estou fazendo um discurso alegre, eu estou falando mais rápido, eu estou sorrindo, minha voz está assim, minhas mãos estão movendo. Eu estou demonstrando que o meu discurso é feliz e eu estou querendo te passar um sentimento de felicidade por meio dele. Se eu faço um discurso que ele era para ser triste, não tão feliz, vai ficar falso e não vai ficar legal. Justamente porque a gente tem uma quebra da percepção da pessoa acerca do seu discurso. A pessoa vai ficar, nossa, eu não estou ouvindo um discurso triste, por que eu estou sorrindo? Ou então, muitas vezes, até um rosto inexpressivo. Se eu tivesse até agora, desde o início dessa formação, falando para você assim, você já teria fechado essa formação. Muitas vezes, a expressão facial, a gesticulação, a forma como a gente fala como um todo, é o que faz com que o ouvinte ele se prenda no nosso discurso. É o que faz com que ele realmente preste mais atenção. E essa atenção é também determinante para o engajamento. Por quê? Seja prestar atenção que você precisa de emoção, você precisa de conexão e você precisa de atenção também. Essa atenção, ela também é de suma importância e ela vai ser ganha muitas vezes quando você
fala um pouco mais alto. Isso chama a atenção de quem está escutando. Quando você se encolhe, quando você faz um gesto que ele é mais simbólico, quando ele é mais diferente. Aquilo que é diferente, pontual e muitas vezes objetivo, tem uma finalidade específica no seu discurso, também engaja. Porque ele faz com que a pessoa ela fique intrigada, com que ela preste mais atenção. Então, isso favorece muito a potencialidade do seu discurso. E, por último, mas não menos importante, falando um pouquinho agora da relação do engajamento com o conteúdo. Porque que é muito importante a escolha do conteúdo que você vai fazer para que o seu engajamento ele seja bem pontual. A escolha do conteúdo, ela geralmente tem que ser estratégica. Aquele exemplo da física mesmo que eu dei lá atrás, ele não é um exemplo muito estratégico, porque ele é difícil de engajar um grande número de pessoas. Se eu estivesse numa sala só cheia de físicos, eu faria um discurso sobre física quântica. Mas como eu estou muitas vezes num movimento de debates que tem gente de filosofia, de direito, de relações internacionais, não é tão interessante fazer um discurso só sobre física. Eu posso fazer um discurso sobre política, eu posso fazer um discurso sobre amor, eu posso fazer um discurso sobre literalmente qualquer coisa, contanto que ela não fira nenhum direito humano, você não está xingando ninguém, nem nada do tipo. Você tem liberdade artística e criativa dentro do seu discurso. Então, usufrua bem dela, para que isso que você está falando se conecte verdadeiramente com aquilo que você sente que as outras pessoas estão sentindo ao seu redor. Então, muitas vezes, quando tem algo muito estrondoroso acontecendo no mundo, uma notícia que chegou para todo mundo, uma coisa mesmo num campeonato presencial ou até online que aconteceu no campeonato e que todo mundo sabe que aquilo aconteceu, você pode falar disso. Você pode usar isso no seu discurso, porque é algo com que as pessoas vão se conectar. Então, seja estratégico e busque sempre o melhor possível para o seu discurso dentro das ferramentas que você vai ter. É isso, pessoal. Muito obrigada por todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigada aos Senatos por essa belíssima iniciativa. E vejo vocês na próxima. Um beijo.